Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. Já faz dias que eu estou querendo gravar aqui para o canal, mas está tendo uma obra aqui perto e está bem complicado de gravar. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Eu espero verdadeiramente que vocês estejam bem. Essa aula é específica para quem vai fazer o concurso da Guarda Civil Municipal de Porto Velho, que é um concurso que está com o edital aberto. Nós fizemos a análise do edital aqui no canal e agora eu quero conversar com vocês sobre a forma como vocês devem estudar os conhecimentos específicos. E aí, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa estratégia, e eu já quero que você me diga aqui nos comentários se você quer aula dos conhecimentos específicos, da parte de conteúdo mesmo, aqui no canal. Se você quer, já deixa aqui o seu comentário para eu saber. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Essa aula nós vamos falar especificamente sobre como você deve estudar conhecimentos específicos. Então, como estudar os conhecimentos específicos para esse concurso da Guarda Municipal, né? A gente tem aí, sabemos que tem algumas matérias que têm peso maior do que outras, então a gente precisa dar atenção para isso, é muito importante que você entenda essa importância, tá? Opa, mudei aqui o layout, vamos seguir aqui. Então, a ordem que está no edital não é a melhor ordem para estudar, acredite. E por isso você precisa ter estratégias. Então, a parte, especialmente essa parte de direito, aprender o direito, é a mesma coisa que você fazer uma construção, tijolo por tijolo. E você não vai começar lá pelo telhado, você começa pela estrutura. Então, o que eu pretendo hoje aqui, o meu objetivo com vocês, é justamente mostrar essa sequência para você seguir, para aprender mais rápido e esquecer menos e conseguir compreender de verdade. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu só corrigir aqui, deixa eu só corrigir aqui. Aqui é o meu retorno, tá, pessoal? Só vou corrigir aqui para vocês esse layout que não está muito correto. Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão das disciplinas. Nós temos disciplina de direito constitucional, direitos humanos, processo penal e direito penal e processo penal, e todas as disciplinas de direito que estão previstas aí no edital da Guarda Municipal. Então, o direito constitucional, ele é como se ele fosse a base de tudo. Ela é a nossa lei magna, então acaba que todas as outras legislações precisam estar alinhadas com a disciplina de direito constitucional. Então, a ordem correta para você estudar direito constitucional é começar ali pela Constituição Federal, de fato, né, os princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, direitos e garantias fundamentais. Depois você passa para direitos sociais, nacionalidade, a parte de direitos políticos, organização do Estado, administração pública, segurança pública, o artigo 144, e aí o edital ele tem um ponto que ele dá ênfase para a Guarda Municipal nesse ponto do artigo 144. Política urbana, meio ambiente, família, criança, adolescente e jovem. E aí depois você vai entrar nos conceitos dos direitos humanos, especificamente. E o direito constitucional, ele, principalmente ali a parte de direitos e garantias fundamentais, a parte de direitos individuais e coletivos, ela se liga totalmente com os direitos humanos, tá? Então, nos direitos humanos, vai para as características, dimensões, sistema de proteção, Declaração Universal dos Direitos Humanos, entender a questão da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, cidadania, não discriminação, e por fim você vai entrar naquilo que se relaciona muito com o cargo a ser executado. Uso progressivo da força, mediação de conflito, cultura de paz, grupos vulneráveis, e por último entrar em algumas legislações específicas, como a Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, Lei do Racismo, povos tradicionais e povos indígenas. Então, aqui é muito importante. Quando nós falamos da Constituição Federal, quando nós estamos falando do direito constitucional especificamente, da Constituição Federal, quando começamos ali na parte de princípios, né, na parte dos princípios fundamentais,
vocês vão ver que ali praticamente cai em todo o concurso. Então, vocês vão vai haver uma tendência a tentar decorar, os fundamentos, porque, a banca cobra esses artigos com muita frequência. Então, você vai sempre lembrar, quando você for estudar os direitos, os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais respondem a perguntas. E quais são essas perguntas, Eliane? Qual é a forma de governo? É uma pergunta que é respondida pelos princípios fundamentais. Quem exerce o poder? Quais os valores orientam o país? Quais os objetivos o Estado busca alcançar? E esses artigos dos princípios fundamentais, eles funcionam como se fosse uma espécie de identidade do Brasil. Então, sempre quando surgir alguma dúvida em qualquer outra disciplina, é muito comum que a resposta ela acaba estando relacionada com esses princípios, os princípios fundamentais da Constituição Federal. E aí, quando, por exemplo, nós estudamos direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos, constantemente vai ser falado ali da dignidade da pessoa humana, e ela aparece aqui, nesses princípios fundamentais. Então, é muito importante essa ordem, porque você é como se você fizer uma construção, tá? Você vai estar fazendo uma construção, o que torna o seu aprendizado muito mais eficiente. O seu aprendizado fica muito mais eficiente, digamos assim. Passando aqui um pouquinho adiante, para você entender. Não estou conseguindo passar meu slide aqui, não sei o que está acontecendo, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo passar o meu slide. Muito bem. Deu certo. Então, quando a gente falar ali, por exemplo, da aplicabilidade das normas constitucionais, você vai entender que nem toda norma constitucional ela vai funcionar da mesma forma. Quando a gente fala normas constitucionais, são os direitos e as garantias previstas ali na Constituição Federal. Então, você vai ver que algumas normas que estão previstas na Constituição, elas têm uma aplicação imediata, outras vão depender de uma regulamentação, e quando você entende isso, evita que você tenha erros de interpretação nas questões. Por isso que essa ordem é uma ordem didática. Quando nós falamos, por exemplo, dos direitos que a Constituição protege, é uma das partes mais cobradas em concursos públicos, e aqui você vai entender os direitos raízes, aquilo que dá origem para todos os outros direitos, que é a liberdade, igualdade, inviolabilidade de domicílio, prisão, como que funciona a questão da prisão, o processo legal, ampla defesa e todos os outros direitos que acabam sendo os direitos raízes para todo o ordenamento jurídico. Quando nós vamos para os direitos sociais, vamos falar da saúde, da educação, do trabalho, de segurança, assistência social, e tudo isso faz parte dos direitos sociais. E a Guarda Municipal ela vai estar diretamente protegendo pessoas que exercem esses direitos. Então, faz todo sentido que você estude nessa ordem. Quando a gente fala da nacionalidade, né, aprender a questão do brasileiro nato, naturalizado, quais são as consequências jurídicas dessa classificação de brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Lembrando que essa ideia é que essa aula aqui é para você entender essa ordem de estudo, tá? Não é para que você não é conteudista. A gente vai fazer aulas conteudistas, mas é importante que você entenda que estudar nessa ordem é a melhor forma de você conseguir ter eficiência na sua preparação, tá? Quando nós passamos para o direito administrativo, você vai ver uma ordem que, assim, é muito didática. Começando a estudar a parte do Estado. Então, quando a gente fala Estado, governo e administração pública, a gente vai entrar aqui em saber como o Estado se organiza. E aí chega um momento de você entender como, de fato, esse Estado ele funciona. E aí, quando nós falamos dentro desse contexto, já vem a administração direta e a administração indireta. Por quê? A administração direta e a administração indireta, você vai entender, você vai aprender como que são executadas as atividades administrativas e como que os órgãos públicos eles são organizados. E aqui o pessoal geralmente começa pelos princípios, né? Quando a gente vai direto para os princípios, acaba que a gente não entende efetivamente
como que essa administração acontece. A gente pensando nos princípios, os princípios caem praticamente em todas as provas que são cobradas desse conteúdo, acaba caindo vindo uma questão, então eles são importantes, e eles são praticamente como se fosse a constituição do direito administrativos, e eles aparecem em inúmeras questões, aí vai ter os direitos, que eles são os direitos explícitos, que estão diretamente ali na Constituição Federal, na parte do artigo 37, e tem os direitos administrativos que são implícitos, aqueles que estão subentendidos. A partir disso, vamos para os poderes administrativos. Por quê? Porque para a administração pública cumprir as suas funções, ela recebe poderes, e esses poderes são específicos. Quando você não entende esses poderes, você não consegue compreender a própria atuação do órgão, da Guarda Municipal. Então, precisa entender. E aí a gente entra especificamente no poder de polícia. O poder de polícia ele é muito importante que você entenda especificamente dele, e ele é um dos assuntos que é, assim, diria, mais importante nesse conteúdo para o cargo de Guarda Civil Municipal, porque ele é como se fosse o fundamento jurídico de grande parte das atividades fiscalizatórias da própria Guarda Municipal, tá? Após isso, a gente entra nos atos administrativos. Os atos administrativos é onde você vai estudar como a administração pública manifesta oficialmente a sua vontade. Como que são feitas, manifestadas as vontades da própria administração pública. E aí depois você vai entrar nos agentes públicos, você vai entrar na responsabilidade civil do Estado, depois você vai para a parte de controle da administração, improbidade administrativa, que é a parte onde você vai entender os deveres dos agentes públicos, as condutas e as condutas que violam esses deveres, que serão responsabilizadas, o processo administrativo disciplinar, que é a forma pela qual é conduzido um processo quando existe uma infração administrativa, tá? E depois nós entramos no direito penal. O direito penal é extremamente importante, por quê? Porque ele tem peso maior. O direito penal, você vai começar estudando a aplicação da lei penal. Então, antes de a gente falar especificamente em crime, a gente precisa entender quando e onde a lei penal ela pode ser e ela deve ser aplicada. A partir disso, a gente vai para a parte de crime e contravenção, entender a diferença das infrações penais. As infrações penais, elas se dividem em crime e contravenção. Então, você precisa entender essas diferenças. Não vou entrar nas diferenças, que a ideia é te mostrar como estudar isso. E então, você vai entender essa questão das infrações penais, o que é crime e o que é contravenção. Entrar no conceito de crime, entender o conceito de crime, que é o alicerce do direito penal, tudo que vem depois, dentro do direito penal vem depois do conceito de crime. O que é um fato típico, né? Isso é a montagem da estrutura jurídica do crime, dolo e culpa, quando a gente vai entender sobre a intenção do agente, e entender a intenção do agente é extremamente importante para você resolver questões de direito penal. Consumação, tentativa e os demais institutos que fazem parte desse contexto. Então, você vai aprender que no momento do crime vai ser considerado praticado, como que vai ser considerado praticado e quais as situações que modificam a responsabilização do crime em relação a isso, que aí tem consumação, tentativa e tudo mais. O conceito de ilicitude, por quê? Porque nem toda conduta que é considerada típica será crime. A conduta típica é aquela que está prevista no Código Penal, está tipificada no Código Penal. Então, aqui a gente vai estudar também as excludentes das ilicitudes, tá? O que excluem a ilicitude? Depois a gente entra na parte de culpabilidade. Mesmo existindo um fato típico e que ele seja típico e ilícito, é necessário verificar se o agente ele pode ser responsabilizado por aquela situação ou não. Então, tem todo esse contexto. Entramos posteriormente no concurso de crime, onde você vai aprender como funciona a responsabilização quando existe mais de uma pessoa envolvida em um crime ou mais de um crime, tá? Por isso, concurso de pessoas e concurso de crimes. É a existência de mais de uma pessoa envolvida na prática e a existência de mais de um crime dentro de uma conduta. E aí, essa é a parte
que a gente fala, chama de parte geral do Código Penal. E depois você vai entrar na parte especial do Código Penal. A parte especial do Código Penal, você vai estudar crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, contra a administração pública, contra a administração da justiça. E aí você vai finalizar com os crimes, alguns crimes específicos, que é a resistência, desobediência, desacato, peculato, concussão, prevaricação, corrupção ativa e corrupção passiva. Muito importante isso daqui, tá? Passamos isso, vamos entrar no processo penal, que também tem peso 2 para a sua prova. O processo penal, você vai entender que cada tópico só segue exatamente uma sequência cronológica dentro da persecução penal. A persecução penal é tudo aquilo que diz respeito a o que acontece após o acontecimento do crime. Então, depois a gente entende o que é crime, agora você entende como que o Estado ele vai reagir a esse acontecimento do crime. Então, a gente vai entrar inquérito, que é a fase pré-processual, mas já faz parte do que nós chamamos de persecução penal. A ação penal, prisão, medidas cautelares, busca, apreensão e tudo mais, as provas, cadeia de custódia, os direitos do preso, os juizados especiais, a atuação da Guarda Municipal, inclusive nesse sentido. E aqui nós estamos fazendo o quê? Estamos acompanhando o caminho que o processo percorre desde a ocorrência do crime até a atuação do Estado. Lembrando que tem a fase pré-processual, que é a fase investigativa, que é chamada de fase de procedimento, que o inquérito policial ainda é procedimento, ainda não virou processo. Então, você vai estudar as disposições preliminares, o inquérito policial, que é essa fase pré-processual, mas que já faz parte da persecução penal, vai estudar a ação penal, vai estudar o que é prisão em flagrante, né? Quais as formas de prisão em flagrante, as prisões cautelares, o que é liberdade provisória, a parte de busca e apreensão, as provas, cadeia de custódia, perícias, direitos do preso, garantias constitucional, a Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais, e a atuação do agente diante do flagrante, da prisão em flagrante ali. Então, é muito importante essa ordem, tá? Legislação extravagante. Então, você já possui toda a base jurídica, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal. É o momento de você estudar as leis especiais. Então, a minha sugestão é uma sugestão, tá, gente? Não é assim, Eliane, se eu estudar em ordem diferente a legislação extravagante, vai me prejudicar? Não. Mas aqui nós temos, é como se fosse uma ordem de importância, tá? Então, uma ordem de importância. Começa ali, nós temos as leis que são inerentes ao cargo e inerente também à questão da própria específica da Guarda Municipal de Porto Velho. Então, a legislação de Porto Velho, que ela é adaptada às normas nacionais, ela adapta as normas nacionais à realidade do município. Então, a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei Complementar Municipal, a Lei Orgânica e o Decreto Municipal, tá? Aí a gente entra no SUSP, que é a lei aí do Sistema Único de Segurança Pública, tá? O SUSP. O SUSP, você vai entender que a Guarda Municipal, ela atua dentro de um sistema nacional de segurança pública. Então, o SUSP, você já deve ter ouvido falar no SUS, que é a lei, é o Sistema Único de Saúde, o SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública, tá? Por isso que é importante. E aí vai entrar o decreto de cooperação. Como que funciona a cooperação entre municípios, estados e o governo federal em relação à segurança pública. Depois nós entramos no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é muito importante. Ele merece um estudo, digamos assim, isolado, porque ele é um conteúdo extenso. Ele é muito cobrado e aplicado diretamente à rotina da Guarda Municipal, tá? E aí as demais legislações. O ECA, a Lei Maria da Penha, que você já estuda também lá em Direitos Humanos, a Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Abuso de Autoridade, e cuidado com essas leis, Lei de Abuso de Autoridade, Lei de Tortura, porque tem coisas que elas são parecidas, principalmente ali nas consequências
do cometimento da infração penal relacionadas a essas leis. Então, bastante cuidado com isso. A lei de tortura, os crimes ambientais, igualdade racial, lei do racismo, os povos tradicionais e a Convenção 169. Essas leis, pessoal, especiais, elas encerram como se elas encerrassem o ciclo de estudo, porque elas exigem que você tenha, para que você só lê a lei e não tiver o conhecimento do constitucional, do administrativo e do penal, do processo penal, dos direitos humanos, você vai conseguir até entender, mas não vai conseguir compreender contexto. Então, é muito importante que você faça essa ordem. E é também, é claro, muito importante que você faça a leitura da lei seca, tá? Então, a ordem, ela é extremamente importante, tá? Eu deixei aqui, ó, e aí você pode até tirar um print das prioridades, tá? Então, por exemplo, direito penal, processo penal, legislação extravagante, trânsito e guarda municipal, é muito importante para o seu concurso, porque ele tem maior peso. Então, eu diria assim, ó, direito penal, coloca para você estudar todos os dias. Processo penal, coloca 5 vezes por semana. Legislação extravagante, também coloca todos os dias. São importantes. Ah, Eliane, mas eu não estudo todos os dias. É pós-edital, gente, é pé no acelerador. Você não pode ficar com pena de você, não se economize, tá? Depois nós temos direito constitucional e direitos humanos com o direito administrativo, que também tem aí uma prioridade alta. Lembrando que aqui eu estou falando de, de sequência, tá? Língua portuguesa, eu coloquei em média prioridade porque ela é de conhecimentos básicos. E é uma coisa que acaba que você estuda mais, mesmo que você venha estudando para outros concursos. Então, nós colocamos como alta prioridade aquilo que é específico e que tem peso maior, tá? E direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo também está alta porque ela está ali como base, tá? Língua portuguesa, eu colocaria 4 vezes por semana para você estudar. Raciocínio lógico, 3 vezes por semana. Informática, 2 vezes por semana para você estudar essa matéria. Colocaria aqui também no seu cronograma de estudo a parte de conhecimentos de Porto Velho e de Rondônia, 2 vezes por semana. E atualidades, eu colocaria todos os dias. Por quê? Porque ela é contínua, é um negócio, assim, infindável. Mas colocaria todos os dias, mais pouquinho. Colocaria 15 minutos, 20 minutos de estudo de atualidades, porque ela tem baixa prioridade, baixa importância, então você coloca todos os dias pouquinho, porque você vai ganhar uma grande amplitude em relação a essa matéria, se você estudar todos os dias mais pouquinho. E aí eu coloquei aqui, ó, uma espécie de sugestão de cronograma para vocês. Então vamos começar assim, ó, segunda-feira você vai fazer 4 blocos de estudo. E é pé no acelerador, gente, é pós-edital. Você tem que descansar, mas você tem que fazer o máximo que você puder fazer. Então, na segunda, eu colocaria o primeiro bloco, direito constitucional, segundo bloco, direito penal, terceiro bloco, legislação especial, quarto bloco, língua portuguesa. Na terça-feira, primeiro bloco, direito administrativo, segundo bloco, processo penal, terceiro bloco, legislação especial, quarto bloco, raciocínio lógico. Quarta-feira, direitos humanos, direito penal, legislação especial, informática. Quinta, direito constitucional, processo penal, trânsito, língua portuguesa. Sexta, direito administrativo, direito penal, legislação, conhecimentos de Porto Velho e Rondônia. No sábado, direitos humanos, processo penal, legislação especial e raciocínio lógico. No domingo, direito constitucional, e aí você entra com revisões. Direito penal, você entra com questões. Legislação especial, você entra com revisão. E atualidades, você vai fazer a revisão semanal de tudo aquilo que você estudou. Lembrando que isso é uma sugestão para você que não pode ter um mentor, um cronograma já pronto ali para que você utilize, tá? Então, essa aqui é uma sugestão. Aqui, pessoal, eu encerro essa parte. Lembrando que eu coloquei no cronograma toda a parte, né? Vou deixar aí na tela para você tirar um print. Coloquei toda a parte do edital, mas essa aula foi especificamente para falar de como você estudar, a sequência correta de você estudar a parte dos direitos. Então, é muito importante falar para você que existem algumas coisas que fazem toda a diferença. Embora eu recomende começar exatamente nessa sequência, o que é importante dizer? Isso não significa que você deve terminar, concluir uma disciplina para iniciar outra. As disciplinas elas precisam ser estudadas concomitantemente,
Porque se você esperar terminar toda uma disciplina para começar outra, você não consegue ganhar amplitude. Então, por exemplo, hoje é dia 3 que eu estou gravando isso, é dia 3 de julho, tá? E a prova será dia 20 de setembro. Então, é pouco tempo, né? Basicamente aí, 3 meses. Se você tentar esgotar todo um assunto para depois começar outro, você não vai conseguir ganhar amplitude, principalmente se você está começando agora. Então, o estudo para concurso, ele funciona como uma construção de uma parede de tijolos. Você vai colocando uma camada após a outra e depois você vai retornar para reforçar as anteriores, com o reboco, enfim. É isso que nós chamamos de empilhamento de conhecimento, empilhamento de estudo. Você vai empilhando. Na prática, você começa ali pelo direito constitucional, que é a base do direito, e aí você vai seguindo, já adicionando as outras disciplinas. Isso é muito importante. Agora, se você quiser já ter tudo isso pronto, nós temos a nossa mentoria, é só chamar a nossa equipe. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E comenta aqui se você quer que eu traga aulas, né? Lembrando que eu tenho especialização em direito constitucional, leis penais especiais, direito administrativo. E já comenta aqui se você quer aulas sobre os conteúdos em si, que dependendo de quantos comentários tiver, eu trago para vocês. Eu desejo verdadeiramente que você se comprometa. É um pós-edital, é um concurso que vale muito a pena. E se você, por exemplo, foca lá em PRF, é um concurso que dá para servir de trampolim para você, porque você vai aproveitar todos os conteúdos desse concurso para um concurso futuro da PRF, então vale super a pena. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui no canal, já ative as notificações, compartilhe essa aula com mais pessoas, porque isso me ajuda a entregar mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.